Pai e filha morreram depois que um prédio de 4 andares desabou em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Outras 4 pessoas ficaram feridas. A gente vai agora ao vivo para uma das delegacias que está investigando o caso, falar com o repórter Fernando Davi. Oi, Fernando, boa noite para você. Então, já se sabe quem foi o responsável por essa construção? Oi, Yasmin, boa noite para você e a todos. Já se sabe sim, ele foi identificado como Genivan de Souza. Ele é avô da menina Maitê, a menina de 2 anos que infelizmente morreu nesse desabamento. O Genivan foi localizado pelos policiais da Draco, né? Como você falou, a Polícia Civil montou uma força-tarefa envolvendo a Draco, a Delegacia do Meio Ambiente e também a 16DP, a Delegacia da Barra da Tijuca, para onde o Genivan foi trazido e nesse momento ainda presta depoimento aqui aos policiais. Com base no que o Genivan já contou, né, e com base também em outras evidências, a polícia já praticamente descartou a participação dele num esquema com a milícia, né, naquele esquema de construções irregulares patrocinado pela milícia. E o Ministério Público também disse em nota que não vincula esse caso a esse esquema de exploração imobiliária dos milicianos. 2 pessoas morreram nessa tragédia, a neta do Genivan, a menina Maitê, de apenas 2 anos de idade, e o pai da Maitê, o Natan Gomes, que tinha 28 anos de idade. A mãe da menina, a Kiara Abreu, segue internada no hospital Miguel Couto. A Defesa Civil interrompeu agora há pouco o trabalho na região dos escombros. A informação atualizada que a gente tem é de que 6 prédios foram interditados, eles ainda não estão condenados, né? Então 6 prédios interditados, além daquele que desabou, 19 famílias atingidas, das quais 17 estão desalojadas. Esse prédio, né, o desabamento aconteceu por volta de 3 horas da manhã e a estrutura do prédio tombou para frente, né, como se ele tivesse quebrado assim pelo meio, né? Ele quebrou pelo meio e caiu para frente, atingindo os prédios que estavam em frente. O Corpo de Bombeiros chegou logo depois, por volta de 3h20 da manhã, e as nossas equipes chegaram na sequência também. Veja aí na reportagem. Ainda era madrugada quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. As imagens, às 3h30 da manhã, ainda mostram as chamas no que restou do prédio de 4 andares, numa das últimas ruas de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Caiu um prédio aqui agora na Rua das Uvas. Foi quando o dia clareou que foi possível ver os estragos no local. Do alto, as lajes de cada um dos andares estavam no chão. O prédio que desabou atingiu ainda outros 4 imóveis e postes de energia ficaram atravessados na via. Sem luz e com medo de ficar em casa, muitos moradores saíram por conta do risco de desabamento. Um dos imóveis atingidos foi uma lan house, que, de acordo com quem vive na região, vivia cheia de adolescentes. A tragédia só não foi maior porque o local estava fechado na hora. Porque esse prédio já falava que ele ia cair. Todo mundo que passava, que olhava, que ele era o mais alto do todo, ele queria chegar lá no céu. Mais de 100 bombeiros participaram da ocorrência, além de agentes especializados em casos de desmoronamentos. Eles tiveram ajuda de cães farejadores e também de uma aeronave que ficou de prontidão no entorno. Todos que estavam no prédio eram da mesma família. 3 conseguiram sair antes do imóvel vir abaixo, mas outras 3 ficaram sob os escombros. Foram horas de tensão para o Corpo de Bombeiros, que trabalhava numa área ainda com risco de novos desabamentos. O contato com uma das vítimas foi essencial para o resgate dela. Kiara Abreu se comunicou o tempo todo com os agentes, até que foi retirada com vida do local e levada de helicóptero para o hospital. Mas não era o fim dos trabalhos. A filha dela, de apenas 2 anos, e o marido ainda estavam sob os escombros. Já se passavam de 9 horas de resgate quando veio a confirmação. Maitê e Natan não tinham sobrevivido. Autoridades estiveram no local. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que vai combater as construções irregulares. No meu governo, a gente vai combater e continuar combatendo para dar um recado muito claro. Em relação a que elas estão construídas, é isso. A gente não vai acabar com as comunidades do Rio de Janeiro, né? O que a gente precisa fazer é melhorias habitacionais e, óbvio, tentar ver como é que faz com essas construções irregulares para que elas parem de correr esse tipo de risco. Comigo, milícia não vai construir uma porcaria nenhuma nessa cidade, estamos demolindo permanentemente, né? E a gente tem o desafio de cuidado passivo. Cláudio Castro, governador do estado, disse que vai conversar com a prefeitura para entender que novas ações podem ser tomadas no local. Eu acho que a gente tem que realmente melhorar a questão da fiscalização,
essa fiscalização tem que ser integrada da Prefeitura e do Estado. Não adianta falar é de um, é de outro. O problema é de todos nós em conjunto. O repórter Fernando Davi acompanhou o trabalho dos bombeiros durante a tarde. Agora que o último corpo foi resgatado, os bombeiros saem de cena, estão aqui inclusive agora já retirando os últimos equipamentos, os materiais, e é hora da perícia da Defesa Civil. É essa perícia que vai fazer uma avaliação na estrutura do prédio que desabou e também avaliar se há risco de novos desabamentos. Os técnicos já constataram que outros 4 imóveis foram afetados pela queda do prédio, um do lado direito e 3 em frente. Um deles está condenado e vai precisar ser demolido. Durante a tarde, uma retroescavadeira trabalhou na área dos escombros, mas o trabalho minucioso para entender o que levou ao desabamento do prédio deve levar até 1 mês para ser concluído. Vamos começar com a demolição do remanescente, com imediatamente ao lado, e avaliar o entorno. Como eu já disse, vai ser bem lento, vai ser manual a demolição, porque eles são muito colados um do outro, para que não cause danos nos outros que não foram atingidos diretamente. Com toda a área interditada, 8 famílias ficaram fora de casa. Montamos um posto avançado de assistência. E aí estão assistentes sociais, psicólogos, o pessoal da saúde também está aí, então a gente tem enfermeira, médica, enfim, toda uma equipe de assistência e de acolhimento para essa população. O prédio fica numa das regiões mais pobres de Rio das Pedras. Na mesma rua, é possível ver outros imóveis, também de até 4 pavimentos, construídos sem nenhuma coluna de sustentação, só tijolo sobre tijolo. Um tipo de construção muito usado em comunidades, já que não há fiscalização por parte de nenhum órgão público. Não é simplesmente falar assim, ó, agora vamos fiscalizar as obras e não deixar construir mais irregulares. Essa palavra irregulares, para mim, não está apropriada. Para mim, a palavra é inadequada, imprópria, porque irregular fica só a questão da regularização. Então, se alguém for lá na prefeitura e pagar um imposto e levar uma planta, está regularizado, entendeu? Não é bem assim, não é assim, entendeu?